people! Tudo bem com vocês? Joia, Gisele falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o Príncipe George e sobre a entrada dele nesse novo colégio no mês de setembro, acho que final de agosto, não sei ao certo quando que ele vai entrar, mas é uma matéria do Daily Mail que eu achei bem interessante, que eu falei um pouquinho no vídeo anterior e achei essa matéria, acho que seria interessante nós comentarmos sobre, porque olha só, como o início da vida acadêmica do príncipe George em Eton será completamente diferente do seu pai, pois ele vai entrar cheio de confiança de seus pais, enquanto William, né, entrou nessa mesma escola, Eton, sustentando a guerra conjugal de Charles e Diana. Vamos ler esta matéria e comentar sobre? Vamos lá? Se você quiser me ajudar, não deixa de dar um joinha, um hype, enfim, muito obrigada para todo mundo que sempre dá o joinha, dá o hype, comenta, muito obrigado. Vamos direto para a matéria então, Gisele. Ok. Há mais de 3 décadas, aos 14 anos, o príncipe William estava em frente aos imponentes tijolos vermelhos do Eton College, pronto para embarcar no primeiro capítulo de sua adolescência. Apenas 2 anos depois daquele momento, o futuro rei carregava o peso do mundo nos ombros após a trágica morte de sua mãe, a princesa Diana, e a dor do divórcio público de seus pais. Agora, ele tem 44 anos e o seu filho, o príncipe George, que completa 13 anos na próxima semana, seguirá seus passos acadêmicos ao se matricular na prestigiosa escola secundária em setembro. Essa escola é uma escola particular, só tem aristocracia, tá? É caríssima, é uma escola totalmente da High Society, é um internato e fica ali próximo ao Castelo de Windsor, ali onde eles moram, ali bem próximo, tá? E outra coisa, é uma escola só de meninos, tá bom? Vamos lá, continuando. Mas o jovem herdeiro estará a anos-luz do cenário emocional que seu pai, William, teve que enfrentar, disseram especialistas da realeza. Aí o comentarista Robert Jobson, do Daily Mail, que é né, da família real, ele fala sobre a família real, ele diz assim, a diferença é enorme. William entrou em Eton carregando a guerra conjugal dos pais. George vem de um lar estável, 2 pais juntos que constituíram para ele uma base sólida e a protegem ferozmente. A confiança não se ensina, ela se absorve, fecha aspas. Então, isso, inclusive, que foi falado lá na outra matéria, exatamente isso, que confiança não se ensina, ela se absorve. Ou seja, também, né, eles repetem aquilo que viram os pais fazendo, e isso Freud explica, né? Nós sempre acabamos repetindo o que, na verdade, não é o que os nossos pais fizeram, nós acabamos sempre repetindo aquilo que o sentimento, né, na verdade, que aconteceu lá na infância. Olha, eu levei anos na terapia para conseguir entender isso. Não sei se você entendeu, mas ai, deixa pra lá. Foca, Gisele, vamos lá. Então, daí esse Robert Jobson, ele fala assim, olha só, ele relata, né, a primeira vez que ele viu o príncipe de Gales enfrentando o corajoso mundo novo da adolescência tantos anos. Ah, tá, o príncipe de Gales, o príncipe William, né? Ele vai relatar agora como que foi. Ele viu em 1995 o príncipe William entrando nesse colégio também. A princesa Diana ainda estava viva. E aí o Robert fala assim, olha só. Era 6 de setembro de 1995, Eton College. Eu estava lá, um repórter do lado de fora da Manor House, no meio da multidão, atrás de uma barreira de aço. Fecha aspas. Então, gente, é o seguinte, pode escrever que o primeiro dia de aula do George vai ser assim, vai ser notícia mundial mostrando o primeiro dia de aula, aquela cena que nós vimos do príncipe William assinando o livro, não sei se exatamente foi o primeiro dia de aula ou ele assinando a entrada, né, dele na escola, como se fosse um protocolo, mas vai ter muita notícia, sim, ó, 6 de setembro que ele começou, é quando começa geralmente as aulas aqui, então começo de setembro teremos sim imagens que vão entrar para a história, como o William quando entrou, né, na escola, até apareceu lá no Netflix, né, essa cena,
E, infelizmente, depois, quando o príncipe Harry entrou, aí ele já não tinha a mãe do lado dele e nem o irmão, né? Nem o irmão foi lá no primeiro dia, ou sei lá que dia, que era aquele dia, né? Que ele foi assinar lá. Bom, enfim. Continuando aqui, o menino de 13 anos saiu acompanhado de sua mãe e seu pai para posar para fotos com seu diretor de residência estudantil, Dr. Andrew Gailey. Ele havia assinado o livro de registro de entrada. Charles e Diana estavam um de cada lado dele, e eles já estavam separados naquela época. O divórcio mesmo só aconteceria dali um ano. Aí ele diz assim: olha só, ninguém que estava ali naquela manhã imaginava que Gailey, um homem tranquilo do Ulster, um historiador, se tornaria para aquele menino uma rocha. 2 anos depois, né, de toda aquela muvuca das fotos, a Diana, né, teve o acidente e enfim, né? E aí esse historiador, ele colocou assim o William sob sua proteção educacional e emocional. Isso para que o William pudesse se estabilizar. Então a escola tornou-se seu santuário do príncipe William, né? Até às vezes teve uma questão muito séria, assim, questão, né, que foi levantada. Pô, por que que o futuro rei da Inglaterra vai entrar numa escola tão aristocrata, de gente só poste, só riquinho, né? Porque a maioria dali, se duvidar, é mais rico do que o George, e é verdade. Então, a questão maior é que, primeiro que ele está no meio, né, dos amigos ali, e como muitas vezes eu já falei, existe aquela coisa que quem é da alta sociedade, tipo assim, legal, o rei, mas, né, tipo, daí. E aí ele vai ter uma segurança a mais de poder ser ele mesmo dentro dos muros ali da escola, sem contar a segurança, né, de paparazzis, de ter a privacidade dele ali. Então, por isso que muitos também falam, eu acredito que ele não teria uma vida um pouco mais, entre aspas, normal se não fosse numa instituição como essa, mesmo que seja uma instituição que, né, qual a realidade que ele vai ter da vida, assim, só se for na hora das férias dele, como a princesa Diana levava o príncipe William para ver pessoas, moradores de rua, aí vai vir da casa dele, então, esse tipo de educação, né? Porque os professores ali em si não vão, né, ensinar essas coisas. Aí o Robert, ele continua falando, olha só, parece que foi ontem, o tempo voa. Aquele menino agora é o príncipe de Gales. Seu filho, o príncipe George, completou 13 anos no dia 22 de julho e vai para a mesma escola. Aí o Robert explicou que William e Kate fizeram tudo e mais um pouco para apoiar o filho mais velho nesta mudança, enquanto George se prepara para uma nova era acadêmica. Ele perguntou, diz o Robert, né? Ele perguntou se poderia ficar hospedado semanalmente, assim, durante uma semana ou algumas semanas em Lambrook. Lambrook é a escola onde ele estudava, tá? O que foi aceito. A experiência contribuiu para seu desenvolvimento pessoal e integração ao coletivo. Isso quem fala é o Robert, tá? Então, o que acontece? Como ele vai para um internato, lá na escola onde ele estudava, pelo que eu sei, ele não ficava no internato, mas tinha a possibilidade, algumas crianças ficavam lá e voltavam para casa só no final de semana, algumas talvez só no half term, são as férias a cada bimestre, alguma coisa assim, trimestre, né? E aí ele disse que já queria ter essa experiência nessa escola, mesmo que não fosse a escola dele. Robert, ele continua, ele é inteligente, tem grande interesse por história, olha que legal, Diante da armadura de Henrique VIII, em outubro passado, seu pai declarou algum evento que ele deve ter ido e que foi em frente da armadura do Henry VIII. Ele disse assim: George, meu filho é muito melhor em história do que eu. Agora preciso consultá-lo sobre as datas. Foi isso que o William falou. E o livro do príncipe Harry, ele diz que ele é péssimo em história. E ele foi vítima, inclusive, de bullying para um próprio professor de história, porque daí ele queria que contasse qual rei, né? Rei qual. E aí o Harry não sabia falar
os reis, né? Os parentada dele, né? No final da história. E o professor achava um absurdo aquilo, e no final até deu uma régua com todos os reis e história, assim, tipo árvore genealógica. Eu acho maravilhosa tudo isso. Eu adoro, né? Eu até comprei esse quadro aqui para pendurar em algum lugar, olha só. É a árvore genealógica, né? De todos os reis e rainhas. Isso desde de quando? Isso aqui desde a época dos antes dos normandos. Eu só vejo aqui se tem a história da Lady Jane, né, que foi rainha durante 9 dias. Se tem a Lady Jane, eu compro, senão eu não compro. A Gisele foca, foca, foca. Mas, enfim, tem que colocar num quadro antes que isso aí acabe sendo amassado. Ixi, a criançada vem. Os meninos adoram história, eles vão muito bem em história, porque será? É, isso é ótimo, né? Mas vendo a história do príncipe Harry, que foi feito, né, o bullying com ele, assim, também ele não tinha obrigação mesmo de saber. Pessoas têm facilidade com uma coisa e não têm facilidade com a outra, né? Eu, por exemplo, pensei eu que era da matemática por muito tempo, mas depois falei, gente, não tem nada a ver, o meu negócio é humanas mesmo, né? Ok, a matéria é assim, ó. George pratica futebol e hóquei, esporte apreciado por sua mãe. Assim como o pai, torce para quem? Aston Villa, e costuma comemorar os jogos de forma efusiva, assim, feliz, né? Nossa, sempre tem foto do George com o pai nesses jogos de futebol. É muito lindo, né? Ver isso. Nossa, uma, uma oportunidade, assim, uma sorte que esse menino tem, né? Meu Deus do céu! O jovem também enfrentou adversidades familiares, acompanhando a recuperação da mãe na luta contra o câncer e a convivência do avô com a doença. Experiências que contribuíram para seu amadurecimento. Olha, não tem nenhuma notícia sobre o Rei Charles, tá? Nunca mais ninguém falou nada sobre, mas provavelmente ele ainda está no tratamento. Continuando, o ingresso em Eton representará um novo desafio, mas a proximidade com a residência familiar, a sombra do Castelo de Windsor, ou seja, muito perto ali do Castelo de Windsor, deverá facilitar a transição. O especialista diz, olha só, ao vestir o uniforme tradicional com fraque, colarinho, engomadinho, né, a apresentação será impecável. O ambiente oferecerá proteção da mesma forma que ocorreu com o seu pai, que teve bom desempenho na instituição. O fator tempo será fundamental. Fecha aspas. Então, é exatamente aquilo que eu falei, mas é que não sou eu que, né, fontes da minha cabeça. Não, é que eu sempre que ouço alguém falando sobre por que que ele vai estudar no colégio, então, primeiro porque é perto de casa, né? Ele tá lá, mas se quiser um pulo para casa ou vai almoçar em casa, sei lá, sabe? É bem pertinho de casa. Mas a principal, assim, objetivo mesmo, acho que é a proteção que ele vai receber ali desse colégio, né, dessa instituição. O Palácio de Kensington confirmou o ingresso do príncipe em Eton. A informação havia sido antecipada com exclusividade pelo jornal The Mail 4 anos antes. Hã? Ah, tá, do príncipe William, né? Revelando que a instituição, com custos anuais de 63 mil libras, era a primeira opção do príncipe e da princesa de Gales para a formação do filho. Ah, não, é do príncipe George mesmo. 4 anos atrás eles já sabiam? O que que é? Tinha que reservar a vaga? Nossa, 4 anos atrás? Uau! 63 mil libras anuais. Gente, olha só, quanto que tá a escola no Brasil? Que não é barato também não, né? Vamos lá, 63 mil. 63 mil. Vamos colocar aí vezes 7, tá? 441, nossa, mil libras. Ah, é muito, mas também, para quem tem dinheiro, não é muito, né? Divididos por 12, vai. Não, peraí, tô fazendo certo o cálculo. Ó, aí, ó, falei que eu sou péssima em matemática. Peraí, deixa eu ver. 63 mil libras por ano, divididos por 12. Então, a mensalidade é 5 mil libras e 200. Tá, vezes 7 em reais, tá? Olha só, R$ 36.700 a mensalidade da instituição lá que ele vai ficar, né? O dia inteiro, né? Vai morar lá. Então, e aí, como que tá em relação aos preços das universidades no Brasil? Porque também não tá muito barato não, né?
Quem faz medicina, por exemplo, pelo que eu vi no Brasil, nossa, caiu uma nota lá de, né, mais alta, abriu uma universidade. Hoje todo mundo faz medicina no Brasil, né? Assim, pelo menos lá na cidade, lá em Curitiba, eu descobri isso, que passar em medicina hoje em dia nem é tanto, ó, é só ter dinheiro mesmo que você entra num curso de medicina. Não sei, é verdade, não é? Escreva aqui o que vocês acham. E o problema é que estudar medicina, beleza, o problema é você achar uma residência, né? Hospitais para você conseguir a residência. Ok, seguindo a matéria então. Uma das vantagens é que essa escola fica do lado do Castelo de Windsor, onde a família estabeleceu sua residência definitiva em Forest Lodge, na propriedade de Berkshire. Embora o casal tenha avaliado diferentes instituições pelo país nos últimos anos em busca da melhor alternativa para o filho mais velho, a decisão foi finalizada. A confirmação ocorreu após o príncipe George, de 12 anos, realizar os exames de admissão aplicados pela instituição. George, que frequenta ocasionalmente o regime de internato na escola mista de Lambrook, perto de Ascot, completará 13 anos em 22 de julho, estando apto então a iniciar o ensino secundário no próximo ano letivo. Já seus irmãos mais novos, a princesa Charlotte, de 11 anos, e o príncipe Louis, de 8 anos, continuarão seus estudos em Lambrook. Então... Não, mas agora, né? Bom, a Charlotte não vai conseguir entrar em Eton porque é só de menino, mas o Louis é bem provável que acabe entrando em Eton também. Vamos aguardar, né? A escolha por Eton, acho que é Eton, né? Bom, enfim, representa a continuidade de uma tradição iniciada com o príncipe William e o príncipe Harry, que romperam com o padrão das gerações anteriores. Seu pai, o rei Charles, e seu avô, o falecido duque de Edimburgo, haviam sido educados na escola de Gordonstoun, na Escócia. Lembra que tinha, quem assistiu The Crown, é uma escola assim que foi muito boa para o príncipe Philip, mas o príncipe Charles detestou aquela escola. Por quê? Porque ele não era o cara do esporte, o cara muito, né? O príncipe Philip falava que a Anne era o filho homem que ele tanto gostaria de ter tido, né? Então, assim, o príncipe Charles era mais sensível, é mais de humanas, né? Então, ele sofreu muito nessa escola. E tem, né, no The Crown, inclusive, que a rainha-mãe, que praticamente estava ali junto, né, com o príncipe Charles, falava, pô, coloca ele aqui, eita, ele vai gostar tanto, é tão perto aqui de casa, tal. Não, vai estudar lá, porque meu filho vai... Daí acabou dando o que deu, né? Ó, tá até falando aqui, ó. Enquanto o príncipe Philip apreciou a experiência, o rei enfrentou episódios severos de bullying no local. Então ele detesta a experiência que ele teve lá. E ele não tinha voz no final, né? Vai ver que é por isso que o homem não teve voz suficiente para falar. Gente, vou casar com Camila. Vocês queiram ou não, é a mulher que eu amo. E isso vai evitar muita dor de cabeça, choro e traição. E a vida vai ser muito linda, maravilhosa. Não, ele sempre foi muito reprimido, sempre, né? A vida toda. Na época, a opção por Eton também atendeu aos desejos da princesa Diana, que priorizava uma instituição geograficamente próxima da família. É ruim ainda o Carlinhos falar qualquer coisa que fosse para Diana. Diana já ia com o pé na porta e falava assim: Charles, shh, meu filho vai estudar aqui na esquina de casa, não quero saber, né? Se bem que ela não morava ali, né? Ela morava em Londres, mas assim, Londres para esse castelo de Windsor é uma viagem de 40 minutos, é uma hora no máximo, vai que seja. Mas não é uma viagem, né, super, ultra mega, como era a escola onde o Charles estudou. Acho que até o Charles, no final das contas, aí ia ser muita sacanagem ele colocar os filhos na mesma escola que ele odiou, né? Dá para entender lá o príncipe Philip, a geração dele, que não tinha conversa, enfim, mas nesse caso, se o Charles repetisse, né, a dose, mas isso aí tem as mãozinhas delicadas e lindas da princesa Diana, sem dúvida nenhuma, né? Continuando, a decisão revelou-se bem-sucedida. Registros e relatos da época indicam que o príncipe William adaptou-se muito bem à instituição. Mas certeza, né? Querendo ou não, você estar em um lugar que você
tá bem acolhido, você gosta, você não sofre bullying, nossa, é outra vida, né? Academicamente destacado, William tornou-se monitor e ingressou na POP, entre aspas, a Sociedade de Elite de Eton. Também não foi muito difícil, né? Vamos combinar. A posição lhe concedia o privilégio de usar coletes personalizados sobre o tradicional uniforme composto por fraque preto, gravata borboleta branca e colarinho engomado. Ai. Além do desempenho escolar, ele participou ativamente das atividades esportivas e consolidou um círculo de amizades que permanece próximo até hoje. A localização geográfica também permitia que William cruzasse a ponte rumo ao castelo de Windsor para almoçar periodicamente com a sua avó. Tem uma cena dessa aí, né? No The Crown. Viu? É daí que eu tirei isso. É muito fácil, tipo assim, ainda mais, né, sendo herdeiro do trono, vai ser fácil dar aquelas escapadinhas da escola. Então, ele, né, periodicamente almoçava com a sua avó, a Rainha Elizabeth II. Segundo fontes citadas pelo jornal Mail, Eton sempre foi vista como uma escolha natural para o príncipe George, alinhada à estratégia de permanência de longo prazo da família de Gales na região de Windsor, ou seja, eles mudaram, né, para essa casa aí que eles estão agora, não foi à toa, porque provavelmente ali muitas situações que vão acontecer quando o príncipe de Gales, o príncipe William, tornar-se rei, ele vai ter como, assim, quartel-general, vamos dizer assim, o castelo de Windsor. Outra coisa, já foi anunciado que o rei Charles não vai morar em Buckingham Palace. Não vai. Já está confirmado, ele não mora mais lá, não vai mudar lá, nunca vai mudar lá. Ele só é o quartel-general para encontrar chefe de estado, essas coisas assim, tá? Mas ele continua na casa dele, que é bem próximo ali, é em Londres, né? Mas assim, ele não vai mudar para esse Palácio de Buckingham. E provavelmente nem o príncipe William, né? Ok, finalizando daí aqui, a instituição se define em suas diretrizes oficiais como uma escola inovadora focada em oferecer uma formação abrangente e progressista. Eton figura de forma consistente entre os internatos mais influentes e de maior prestígio do Reino Unido. Pois é, para estudar lá tem que ser, né? Tem que ter dinheiro. Então é isso, pessoal, né? E ele ir para Eton e ainda, né, assim, estar tão próximo da família, nada mais é do que de continuar fazendo o que eles sempre fizeram, a família, né, da Kate e do William. Por exemplo, agora é época de férias escolares, então agora você não vê, né, eles tendo compromissos, enfim, por quê? Porque eles já deixaram bem claro que eles vão trabalhar bastante, mas na época das férias escolares é tempo de curtir realmente a família ali e tal. Então é sempre assim, eles vão sempre tomar conta da parte do trabalho deles, querendo bem ou mal é o trabalho deles, com a coroa, mas nunca perder o foco principal, que é família. Isso é muito importante. Trabalho em primeiro lugar? Não. Trabalho e família, né? A gente tem que ter um equilíbrio aí, porque tem muita gente aí que esquece da família e vai só pro trabalho. Aí é um equilíbrio que não existe. E aí dá ruim, dá muito ruim, mas enfim. Melhor eu terminar por aqui. Não esqueça de dar o joinha no vídeo, me ajuda bastante a divulgar cada vez mais o canal. Escreve aqui embaixo o que você acha e espero que vocês estejam bem dentro do possível e nos vemos nos próximos vídeos. Combinado? Beijo, beijo, beijo e tchau!